Olá pessoal, quero mostrar para vocês hoje como utilizar as fórmulas matemáticas no Excel. Começar para quem está iniciando, como fazer os cálculos, adição, subtração, multiplicação. Para quem já tem conhecimento do Excel, isso é melzinho na chupeta. Agora, para quem não tem conhecimento, é um pouco complicado e tem muita dificuldade. Já vi casos de pessoas utilizarem a calculadora, elaborarem o seu cálculo e informar o cálculo no Excel. Sendo que no Excel podemos fazer isso diretamente de uma forma mais rápida, prática e sem dificuldade. Eu tenho um exemplo aqui de adição e subtração. Então dá para já ter uma noção de como trabalhar para quem está iniciando os cálculos matemáticos no Excel. Aqui é um esboço, como se fosse uma folha de pagamento. Não coloquei muitas coisas, INSS, fundo de garantia, essas coisas para no salário de família, para não deixar uma coisa muito grande e acabo dispersando daquilo que realmente eu quero mostrar. Que no caso, a verdade, é fazer os cálculos matemáticos. Aqui, nós vamos calcular o salário total de cada colaborador, que no caso é a Fernanda, Paulo, Ricardo, André e Eduarda. Aqui tem os salários deles, horas extras e os descontos. Com os descontos, nós vamos só calcular aqui o salário líquido, que vai ser a subtração do meu salário total menos o meu desconto, que vai dar o meu salário líquido. Ok? Antes de mais nada, vamos formatar a planilha, porque também para quem está começando não tem muito conhecimento de formatação, então aos pouquinhos eu vou mostrando para vocês. Selecionando a célula A5 a F5, vamos utilizar um recurso que é muito, que para quem está começando é um pouco, acaba esquecendo, e a gente utiliza bastante no dia a dia, é o quebra de texto automático. No Excel 2007 já tem aqui essa opção, é só clicar e ele já quebra o texto automaticamente, como mostra a figura aqui. Mas já no 2003 a gente tem que clicar passo a passo. Que lá, formatar as células, que no caso é só a gente clicar aqui, e ele mostra toda a formatação da minha célula, no caso de alinhamento. Então, deixa eu só colocar essa agenda um pouco para cá, ok. Então, clicou aqui, ó, quebra de texto automático. Ele vai colocar um texto abaixo do outro. Aí vamos deixar em horizontal centro, vertical, centro. Clicou em ok. Aí é só formatar a coluna. Perceba que nominal foi abaixo de salário, horas extras também. Para que serve isso? Porque se a gente tiver um campo, num campo com nome muito grande, acaba a minha coluna ficando também extensa, um pouco grande. Então, esse recurso ele minimiza o tamanho da coluna. Vamos preencher com algumas cores. Planilha também, balde de tinta, temos diversas cores aqui. Vou colocar um tom de verde, a fonte um verde mais escuro, vou deixar em negrito, vou colocar umas faixas com um verde um pouco mais claro. Selecionar essa minha tabelinha toda. E vou colocar a fonte Arial, tamanho 10, ajustar aqui, aumentar um pouquinho aqui, ok. Vou tirar a linha de grade, clicando em exibição, linha de grade. Eu particularmente gosto de trabalhar com as planilhas nesse formato. E onde a gente vai fazer o cálculo, para identificar, eu vou deixar toda essa coluna na cor cinza. Ok. Aqui, como estamos trabalhando com valores monetários, vamos deixar o formato desses números com estilo moeda, ou estilo contábil, estilo de número mesmo. Vamos formatar, vamos identificar que isso é um valor em termos de monetário, de dinheiro. Vou selecionar de B6 até C10, vou pressionar a tecla Ctrl, vou clicar na célula E6 até E10. Com isso, eu seleciono 3 colunas, isso mesclada, na verdade, e formato de uma vez só. Eu posso clicar aqui em moeda, no formato contábil,
Mas para quem está iniciando é bom a gente mostrar pela forma mais difícil. Clicando aqui nessa aba de número e vai abrir todo o formato de número que eu tenho. Então aqui podemos formatar número no formato moeda, novamente, contábil, data, hora, porcentagem, dependendo da nossa necessidade, vai ser a formatação do número que nós vamos utilizar. No nosso caso, eu vou deixar no formato moeda. Quando eu clico no formato moeda, no lado direito ele me mostra o exemplo de como vai ficar. Podemos aqui escolher as casas decimais, podemos colocar 5, 6 e assim sucessivamente. No nosso caso, vamos deixar 2, que é o padrão nosso, 2 casas decimais. O símbolo, números negativos, podemos utilizar na cor vermelha, deixar um sinal de menos na cor preta, ou então um sinal de menos na cor vermelha. Nesse caso, eu vou deixar na cor vermelha com um sinal de menos. Ok. Vamos então para o cálculo. Então, no caso, eu quero saber o salário total de cada colaborador. Vamos pegar agora, primeiramente a Fernanda. A Fernanda recebe R$ 1.200, mais uma hora extra que ela tem de R$ 200. Então, para isso, vamos o quê? Só adicionar. Fazer a adição de 1.200 mais 200. Para a gente começar a fazer qualquer cálculo matemático no Excel, é necessário inserir o sinal de igual. O sinal de igualdade vai identificar que desejamos elaborar uma fórmula, uma função ou algum cálculo matemático. Isso vai identificar o quê? Que vai diferenciar de qualquer outra coisa que eu quero inserir. Um texto, ou então se eu colocar B6, se eu deixar só B6 vai ser um texto, mas se eu colocar igual B6 já identifica uma referência. Então, depois de clicar no sinal de igual, vamos clicar na referência do salário da Fernanda, que é o B6. Após clicar no B6, vamos informar qual operação matemática eu quero. Se é fazer adição, subtração, multiplicação, divisão ou exponenciação. No nosso caso aqui é adição. Mais o C6, que o C6 é o quê? A hora extra da Fernanda. Após colocar as duas referências, deu Enter. Quando ocorrer isso, dá um duplo clique na coluna, ele ajusta sozinho. Vamos fazer novamente com a Paula. Igual, identificar que é um cálculo, B7 mais C7. Deu Enter. A Paula, recebe 1.420. Com Ricardo, igual, B8 mais C8. Deu Enter. André, igual, B9 mais C9. Deu Enter. Eduardo, igual, B10 mais C10. Ok. Na verdade, nós não estamos calculando o número 1.200, mas sim o conteúdo, o valor que existe dentro, no caso aqui, do B6, do B7, do B8, ou seja, é a referência. Então, por isso que aparecem essas cores aqui, e essas letras e esse número. Perceba que todos é do mesmo jeito. Vamos agora fazer a subtração, que é do salário total menos o desconto de cada colaborador. Igual D6 menos E6. Deu Enter. Igual D7 menos E7. Aí eu pergunto, Wesley, se eu tivesse 1.000 linhas, eu ia fazer uma por uma, fazer uma forma para cada um? A resposta é não. Como o Excel surgiu para facilitar a nossa vida, toda vez que a gente fazer um cálculo e tiver certo, uma forma, uma função tiver certo, é só dar um duplo clique aqui em expansão, onde faz essa cruzinha, dê um duplo clique, ele já leva o cálculo para as células abaixo. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima vez.